Que a Valéria. Para quem não conhece a Abis, eu acho muito importante alguns já conhecem, como nosso querido colega aqui, Walter. A Abis é uma entidade que vai fazer 40 anos o ano que vem. É uma entidade, uma associação que congrega hoje mais de 2.000 empresas, empresas, a maioria brasileiras, mas a gente tem estrangeiras, americanas, europeias, chinesas, russas. Ou seja, a ABS é uma entidade plural e dessas nossas empresas, né, a gente tem majoritariamente 77% são micro e pequenas empresas. Vocês imaginam, majoritariamente empresas brasileiras. E as nossas empresas estão presentes quase que no Brasil inteiro. A gente já está em 24 estados e no Distrito Federal, né? Congregando essas empresas, agregando valor, com um propósito ali muito claro para todos nós, que é construir um Brasil mais digital e menos desigual. Então, a ABS vem fazendo ações, seja buscando a segurança jurídica para as nossas empresas continuarem operando, continuarem fazendo a transformação digital do Brasil, ou também melhorando o ambiente de negócios e promovendo, né, essa melhoria do ambiente de negócio. Então, aí eu vou parar de falar da ABS, vou falar dessas iniciativas, as verticais de negócio. Nesse ramo da gente avançar e promover a melhoria do ambiente de negócios, no ano passado, e isso é uma demanda, né? Seja bem-vindo, Paulo Roque. Acabou de chegar o Paulo Roque, que era o presidente até março desse ano, que foi na gestão dele que a gente introduziu a primeira vertical de negócios, que foi a de cidades inteligentes. Foi um primeiro piloto para a gente juntar o nosso ecossistema de empresas da ABS, academia, governo, né, entidades, né, sem fins lucrativos para a gente conseguir mobilizar o ecossistema, gerar projetos, gerar conexões e ampliar a transformação digital nesses segmentos. Então, a primeira foi o piloto, foi um sucesso, pilotado aí pela Jamile e agora mais recentemente também pela Valéria. E a ideia é a gente avançar. Então, essa hoje, o lançamento da vertical de negócios de saúde, é a segunda vertical de negócios que a AB está avançando. A terceira, muito provavelmente esse ano a gente já vai avançar para outras, agronegócio, setor financeiro, provavelmente educação, enfim. A ideia é seguir avançando, né, também em outras verticais. E a vertical, a ideia é que tem uma vida própria, uma dinâmica própria e siga aí, né, com a participação, uma construção coletiva, agregando valor e fazendo a transformação digital, aqui no caso da saúde. A gente fica muito feliz em ver a adesão maciça dos nossos associados do nosso ecossistema e vamos lá, as expectativas estão muito altas. Contem conosco, contem com a ABS para a gente avançar e cada vez mais mobilizar esse ecossistema para a saúde no Brasil, está cada vez mais digital, está cada vez mais avançada e melhorando ali a vida do cidadão, né? Claro que é o que a gente está almejando no final do dia. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Eu queria passar a palavra rapidinho para o nosso diretor de Relações Governamentais Institucionais, Marcelo Almeida. Não sei se você quer dar uma palavrinha, Marcelo. Obrigado, Andrei, pela oportunidade. Cumprimentar a secretária Anistela Haddad, que já está aqui conosco. Obrigado, secretária, pelo seu tempo, né, para que a gente pudesse realmente fazer esse bate-papo. Eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante em que a gente conecta, né, as nossas empresas, os nossos associados que têm uma miríade de soluções com as dores que o cidadão tem, com as dores que o governo precisa resolver para que a gente possa ter uma elevação do nosso patamar de saúde no Brasil. Portanto, não é à toa que isso chama vertical, porque isso tem uma perspectiva de realmente transpassar essas diferentes esferas público e privada, né, para que a gente possa, na interlocução delas ou até nas interseções do que elas cruzem, encontrar soluções tecnológicas que eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir ter ao longo dessa nossa trajetória, né? Nós estamos aí firmando, pessoal, um termo de cooperação, um termo
para um protocolo de intenções com o Ministério, por intermédio da secretária Ana Estela Haddad, né, para que a gente possa gerar um mecanismo formal facilitador dessas ações, que eu tenho absoluta certeza que em telemedicina, atendimento do cidadão, organização de prontuários, para dar aqui, secretária, se me permite, alguns exemplos do que eu já venho conversando com a sua equipe aí, né, com o pessoal, daquilo que a gente pode ter como interlocuções, interseções, exatamente para a gente colocar no termo, né? E a gente conseguir obter aí bons frutos. Portanto, mais uma vez, obrigado, Andrei, pela oportunidade e agradeço também à secretária por estar aqui nessa conjuntura de sinergias que eu tenho absoluta certeza vai trazer frutos bastante positivos para todos os lados. Excelente, Marcelo, muito obrigado. Damos boas-vindas aqui à secretária Anistela, muito obrigado, é um grande prazer tê-la conosco. Antes de eu passar a palavra aqui para a secretária, eu queria também passar uns 3 minutinhos para o nosso líder, cada vertical, aqui na ABS, a gente tem essa tradição de cada grupo de trabalho, cada comitê e cada vertical de trabalho que tenham líderes, né? Líderes do nosso ecossistema, empresários para que ajudem a mobilizar e fazer essa condução. Então, a gente tem o prazer de ter aqui conosco, liderando essa vertical, o Fernando Sembranelli, que é CEO e founder da ReHub Tech Health Innovation Leaders. Então, com a palavra, Fernando. Opa, obrigado. É, eu estou aqui fora de casa, mas eu acho que, em primeiro lugar, é super importante essa iniciativa. Eu acho que isso é pronto. Eu acho que agregar os atores do ecossistema é absolutamente fundamental. E eu acho que, e conversando com a Jamile, para nós é claro que, né, eu acho que o futuro da grande maioria das empresas de tecnologia é sim ter uma vertical na área de saúde. Eu acho que essa convergência e esse diálogo é imprescindível para o setor, né? E fico muito feliz de estar aqui fazendo parte desse momento e principalmente apoiar esse diálogo, né? Tanto com startups quanto com as empresas médias e grandes de tecnologia e também essa interface com o governo. Muito obrigado. A gente que agradece, Fernando, e tem muitas expectativas aqui com esse grupo. Vai ser muito bom. E aí, agora, sem mais delongas, eu aqui, então, dando de novo boas-vindas e passando a palavra para a nossa professora Ana Estela Haddad, ela que é atualmente secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. A professora Ana Estela, ela é cirurgiã dentista, doutora e professora titular da Faculdade de Odontologia da USP. Ela tem uma trajetória marcante, seja na formulação de políticas públicas, na área de saúde, como também na educação, além de ter passado pelo MEC e pelo próprio Ministério da Saúde em outras gestões. Então, com a palavra, Ana Estela, é uma honra tê-la aqui. Fique à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Andrei, agradeço a você, a Jamile, ao Marcelo Almeida e, em especial, também ao Daniel Einberg, foi por meio de quem eu tive essa aproximação com vocês e a quem admiro bastante, dessa oportunidade da gente estar conversando hoje aqui. Também já vi, aqui eu estava tentando olhar, porque são muitos participantes, né? Tem 81, eu certamente não vi todo mundo, mas eu consegui identificar que está com a gente o professor Chau, que também é um amigo de longa data, com quem a gente trabalha de forma muito interativa. E estou vendo aqui também uma amiga de longa data, que é a Teresa Saqueta, né? Então, muito bom estar com vocês. E o Daniel conversou um pouco comigo sobre, vamos dizer, entre aspas, a encomenda para a nossa conversa hoje, e eu até tenho uma apresentação formal, mas eu até gostaria de não fazer uma apresentação muito longa e exaustiva, para a gente poder interagir um pouco. Queria dizer que essa conversa com vocês estiveram aqui, não sei se foi no fim do ano passado ou começo desse ano, acho que foi no começo desse ano. Enfim, a gente conversou pela primeira vez assim mais de perto
E eu estava dizendo para vocês que essa aproximação vinha numa hora muito boa, porque desde a estruturação da secretaria aconteceu em 2003, né, 2023, e o primeiro ano, vamos dizer assim, depois da estruturação, que foi o ano de 2024, foi bastante dedicado à nossa relação interfederativa com secretarias estaduais e municipais de saúde e na estruturação de um programa que é o Programa SUS Digital. Mas também foi um ano muito importante para a gente colocar de pé e avançar em algumas ações estruturantes para que a gente pudesse abrir uma interlocução no caso aqui com a Vertical de Saúde, com a ABES, mas enfim, com possíveis players e parceiros do ecossistema de saúde também no setor privado, mas de uma maneira um pouco mais clara e estruturada, em que a gente pudesse, enfim, trazer a vocês algumas linhas do que a gente precisa, do que a gente está trabalhando e de como a gente pode, de certa maneira, alinhar nossos lemes, né? E caminhar numa direção é, única, né? O aspecto da produção local e da soberania digital do país são aspectos muito importantes. Então, fazer com que a indústria, as empresas nacionais cresçam junto com o setor público, que a gente tenha um horizonte comum, são aspectos muito importantes e estratégicos para o nosso país. Então, em primeiro lugar, eu acho que é dizer que a parceria para nós é muito importante. E eu acho que o ministro Padilha tem demonstrado isso, como eu tive a honra de participar também da gestão da ministra Anísia e de ter uma continuidade e um apoio para a nossa secretaria pelos dois ministros. E não sei o quanto acompanharam, mas recentemente, dia 30 de maio, o ministro lançou o programa Agora Tem Especialistas, então a questão do acesso à atenção especializada ela é um foco importante. E ontem mesmo, numa parceria com o Ministério da Fazenda, a ideia de que hospitais filantrópicos e privados com dívidas ativas junto à Receita Federal possam trocar dívidas por serviços prestados, para ampliar também a oferta de serviços e para que a gente possa ter, enfim, redução do tempo de espera dos pacientes para o atendimento dos usuários do SUS. Eu acho que talvez valesse a pena a gente mostrar um pouquinho um portfólio das ações que estão em curso, e eu já faço aqui uma referência de uma parte que está mais no fim da minha apresentação, mas que é por onde talvez a gente gostasse de abrir e conversar, pensar essa aproximação com vocês, que é o Laboratório Inova SUS Digital. O laboratório é uma iniciativa que está dentro do programa SUS Digital, que é um pouco que eu vou trazer para mostrar para vocês. E a ideia do laboratório é a gente ter um hub de parceiros, seja do setor público, seja do setor privado, nos quais a gente possa trazer algumas chamadas, né? Alguns editais com o tipo de solução que a gente está procurando e precisa, em que a gente traga padrões com os quais a gente está trabalhando e que a gente possa, enfim, trabalhar em desafios e problemas comuns, né? E poder construir a inovação a partir de olhar, talvez, para as mesmas dores, digamos assim, né? Ao invés de ir lá na prateleira para encontrar o que está pronto, a gente gostaria de poder. Tem um microfone aberto. A gente gostaria de poder trazer os desafios e poder, de certa maneira, ter o mercado trabalhando colaborativamente nesse desafio, cada um emprestando seu expertise, sua criatividade para a inovação, inclusive para trazer soluções não pensadas, às vezes, para dores que a gente está identificando. Então, essa é a ideia, e então eu acredito que mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo agora pode ajudar a já ir, a gente começando a ter algumas ideias, a gente gostaria e a gente está planejando agora em agosto ter um seminário amplo em que a gente possa e ter algumas reuniões de escuta também com o setor, para a gente
prospectar um pouco e conformar também essas chamadas de uma maneira mais aderente, né, ao que está dado e ao que o setor também está, para como o setor está caminhando, tá? Eu vou tentar fazer aqui o compartilhamento da tela para colocar a apresentação. Eu não sei, vocês estão conseguindo Tá ver? ótimo. Tá Uhum. vendo? Tá, Tá perfeito. ótimo. Então, o SUS digital é o nosso guarda-chuva aí, né, colocado. Agora, uma ideia muito importante para nós é que a transformação digital do SUS ela tem um propósito e que reafirma e fortalece o que são diretrizes e princípios do SUS, né? Então, buscar maior equidade, ampliar o acesso, os vazios assistenciais, mas de forma geral ampliar o acesso às ações e serviços de saúde, melhorar a qualidade dos serviços do SUS e a transformação digital traz uma oportunidade muito interessante, que é a continuidade do cuidado, se ela for bem planejada, né? Então, a gente lançou no começo de 24 o programa SUS Digital, foi a primeira vez que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, eh, 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 distribuiu recursos financeiros especificamente para ações de saúde digital. O ano passado foram 456 milhões de reais, aproximadamente, e a gente abriu por adesão, né? Mas o país inteiro aderiu, a gente teve 100% de adesão de estados e municípios ao programa, e ao aderir, os participantes, os entes federados, fizeram um percurso em 3 etapas. A primeira etapa foi fazer um diagnóstico situacional da rede de atenção, mas aí um diagnóstico ainda não digital, mas dos nós críticos da rede mesmo. Qual a cobertura de saúde da família, qual a força de trabalho, quais as maiores filas, e assim por diante. Depois, sim, a segunda etapa foi a aplicação de um índice nacional de maturidade para a saúde digital, que oportunamente talvez seja interessante a gente compartilhar com vocês, para a gente até trocar figurinha de como é que a gente está vendo essa questão da maturidade digital, como vocês veem, pode ser que a gente possa agregar valor também nesse processo. Então, a gente hoje tem os 5.570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal aplicaram o índice de maturidade, nós já olhamos, fizemos uma primeira mirada já nas análises dos resultados, mas ainda estamos aprofundando as análises para refinar um pouquinho melhor esse diagnóstico. E a terceira etapa, que foi um plano de ação para a transformação digital. O plano não foi individual por município e estado, ele foi por região de saúde. São 120 regiões de saúde no país, porque a gente queria induzir um trabalho e um planejamento colaborativo de fortalecimento da própria rede de atenção. Então, que fosse pensado o processo da transformação digital orientado para aquilo que a gente precisa melhorar e fortalecer para a rede funcionar bem. Por isso, o trabalho pelo próprio processo de regionalização do SUS, né? Bom, e alguns componentes que a gente está procurando ofertar, estruturantes para esse processo, ao lado de induzir os estados e municípios, também fomentar o avanço na implantação do prontuário eletrônico. Na atenção primária à saúde está bastante bem avançado, a gente já tem aí um censo recente mostrando 93% das unidades básicas de saúde já usando o prontuário eletrônico, mas aí tem aspectos como a interoperabilidade, qual o prontuário, enfim. Na atenção hospitalar, a gente precisa avançar um pouco mais na interoperabilidade dos prontuários, buscando trabalhar a interoperabilidade de sistemas, o acesso dos pacientes aos seus dados de saúde. Né? Estamos também participando do Sumário Internacional do Paciente, a gente vai lançar essa iniciativa semana que vem, num encontro com outros países que nós vamos ter aqui em Salvador, vamos recepcionar o Global Digital Health Partnership e a Rede Nacional de Dados em Saúde, que também acho que é uma oportunidade aí interessante para a gente conversar, e a estratégia de avanço na telesaúde, né? Então, aqui, só mostrando como é que foi essa etapa de planejamento, né, com estados e municípios, entender o cenário, medir o cenário, e para chegar na etapa da transformação aí no programa SUS Digital. A gente também procurou
usar uma série de indicadores e olhar para o cenário do sistema de saúde para distribuir os recursos e procurar, com essa distribuição, corrigir todas não dá, mas equalizar um pouco as desigualdades e as iniquidades que estão presentes, né? Então, a gente tem aí 12% de grandes municípios com mais de 50 mil habitantes, mas a gente tem 88% dos 5.570 são pequenos municípios, uma parte deles em regiões remotas, com problemas de conectividade, de estrutura, de vazios assistenciais. Então, como é que a gente distribuía os recursos não apenas por porte populacional, mas nós fizemos uma tipologia das macro-regiões de saúde para equalizar um pouco essa distribuição. E desenvolvemos, então, o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, né, com 7 dimensões, porque a ideia é que essas 7 dimensões possam orientar, e elas orientaram fortemente os planos de ação. A gente encontrou uma boa aderência entre os planos de ação apresentados e as dimensões que estão aqui colocadas no índice, porque a ideia era que, depois de aplicar o índice, a própria aplicação, que foi auto-aplicável, já pudesse provocar nos estados e municípios uma reflexão, né, no que eles estão bem e quais são, vamos dizer, todas as camadas importantes para a transformação digital, porque às vezes você tende a olhar eu vou fazer telesaúde, mas para fazer telesaúde eu preciso de conectividade, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de fazer formação, preciso ter uma infraestrutura e infraestrutura de segurança e assim por diante, para que ficasse claro para todos, independentemente das especificidades de cada território, que havia algumas dimensões em comum que a gente deve perseguir nesse processo. E aqui está, então, a chave para a gente caminhar numa mesma direção, né? Também seria muito interessante se depois a gente pudesse ouvir um pouco vocês até sobre essas dimensões e esse índice que a gente propôs, né? Bom, a gente, enfim, conseguiu que todos participassem fortemente, os planos estão todos entregues, e aí a gente está analisando, se debruçando, e onde que entra uma oportunidade muito interessante aqui agora para a vertical de saúde. Nós estamos analisando os planos de ação da transformação digital, esses 120 planos, medindo a aderência que eles tiveram com o índice de maturidade e com o diagnóstico situacional inicial, mas também procurando analisar quais são aspectos e necessidades que se repetem, que estão presentes em vários dos planos, para que a gente possa ter uma ação coordenada, né? Não de cima para baixo, mas coordenada horizontalmente com os entes federados, no sentido de, eventualmente, pensar em aquisições, em compras casadas, combinadas e até desenvolvimentos, por exemplo, a encomenda tecnológica, como é que a gente pode trabalhar. Então, no laboratório, nosso laboratório Inova SUS Digital, nós estabelecemos uma parceria com a AGU, com a Advocacia Geral da União, que tem o Labori, que é justamente um laboratório voltado para os modelos jurídicos, para a gente, para as encomendas tecnológicas, para a inovação. Então, a gente está trabalhando, procurando trabalhar nessa direção, e agora, então, por isso que vamos poder fazer a chamada, porque estamos podendo identificar essas necessidades. Aqui é só para citar um exemplo, né? Então, de uma das análises, de um dos diagnósticos situacionais, aqui as maiores filas, né? A ordem. Então, numa das macro-regiões, a oftalmologia, depois a ortopedia, salvo engano, esses são dados da cidade de São Paulo, né? Também a própria aplicação do índice, a gente tem aqui uma média, né? Mas isso tudo tem aí secações possíveis, né? Mas, assim, tem poucos municípios no avançado. A gente tem muitos aí entre emergente e em evolução. Um foco muito grande em avançar na telesaúde pelo país e ainda uma necessidade grande de equipamentos, tanto equipamento para de tecnologia de informação e comunicação, mas também telediagnóstico, telepropedêutica, enfim, né?
Bom, aí aqui é um exemplo. São Paulo tem 18 macro-regiões, então os estados também discutiram entre si e numa articulação entre Secretaria Estadual e Secretarias Municipais foi definida a distribuição dos recursos, né? E agora esse ano vai vir mais recursos aí, né? Para dar continuidade ao desenvolvimento dos planos, né? Bom, aí a gente tem agora algumas ações que são centralizadas, né? Eu vou falar um pouquinho à frente da Rede Nacional de Dados em Saúde, e é ela, como plataforma de interoperabilidade, que nos permite as três plataformas, nossas três principais plataformas do SUS de disseminação de informação estratégica. Uma delas é o Meu SUS Digital, que é o aplicativo do usuário do SUS, né? A gente está avançando cada vez mais em funcionalidades no Meu SUS Digital. Então, aqui, os registros de atendimento clínico nas unidades básicas de saúde, por exemplo, o usuário já tem acesso. Todos os certificados de vacinação, o legado dos últimos 50 anos, o que está em sistemas informatizados eles já estão disponíveis no meu SUS digital, é, prescrição de medicamentos, o programa Farmácia Popular, tem uma série de funcionalidades. O Programa Nacional de Transplante, a fila do transplante, o usuário pode acompanhar o seu lugar na fila através do meu SUS digital, o Hemovida, que é para o estímulo à doação de sangue, e assim por diante. E recentemente, o ministro lançou a caderneta de saúde da criança dentro do meu SUS digital. A caderneta ela é muito usada por mães e ela é muito querida das mães, né? Teve um período que o governo anterior deixou de distribuir as cadernetas e as mães, enfim, se ressentiram. Era uma demanda grande quando a gente começou em 2023 e agora, então, a gente já está com ela num formato interativo, multimídia, e em que a mãe pode fazer uma série de acompanhamentos já no Messu Digital. Uma questão interessante, o ministro lançou no finalzinho de abril a caderneta digital e em pouco mais de um mês a gente pôde saltar de 11 para 20 milhões de downloads do meu SUS digital, em parte, certamente, mobilizado pelo valor de uso que a caderneta tem, né? Outras vão vir, novas funcionalidades estão vindo, né? A conectividade é significativa, a gente vem trabalhando com parcerias com o Ministério das Comunicações, com recursos do FUST, com o BNDES, no sentido de avançar aonde a gente ainda precisa com a conectividade. Usamos como referência o Índice Brasileiro de Conectividade da Anatel, né, para poder fazer essas análises. Já temos mapeado o conjunto de unidades básicas de saúde que ainda precisam da conectividade, né? E uma das ações estruturantes que a gente está trabalhando centralmente, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, como a nossa plataforma de interoperabilidade do SUS. A ideia da gente sair de sistemas fragmentados, né, como a gente sempre teve, cada sistema acompanha determinado, um acompanha exame, outro acompanha pagamento, outro acompanha internação, enfim, para que a gente possa, no processo de produzir dados, né, de ter dados, um espaço, um ecossistema interoperável que hoje se tornou a Rede Nacional de Dados em Saúde, mas com uma governança pública, tripartite, um alcance nacional, aderente à LGPD, né? E numa arquitetura, enfim, que a gente possa trabalhar dentro de uma lógica de soberania digital, né? Então, a gente sai de um sistema assim, mais fragmentado para esse processo mais integrado agora com a rede nacional. É por conta dela que a gente pode ter o meu SUS digital, como também outras duas plataformas que eu vou mostrar aqui um pouquinho à frente, né? Hoje a rede nacional de dados em saúde ela está com mais ou menos 2,7 bilhões de dados. O próprio programa agora tem especialistas, a gente está avançando muito na interoperabilidade da rede com os complexos reguladores dos estados, e agora numa segunda etapa dos próprios municípios, para que a gente possa conhecer a fila, organizar a fila, e com isso poder medir o impacto das ações e da ampliação
do acesso aos serviços. E o que que isso traz para o cidadão, né, para o usuário? É justamente essa oportunidade que sempre foi muito sonhada por quem está na saúde, que é a continuidade do cuidado. Porque cada atendimento que é feito, se uma pessoa faz um atendimento numa unidade básica de saúde, depois ela faz um exame de imagem num outro serviço que usa outra plataforma ou outro prontuário, depois ela tem a prescrição de um medicamento num hospital, ou vai fazer o seu pré-natal na rede privada e depois volta para uma maternidade no SUS, ou volta para a unidade básica, e tudo isso está produzindo dados, o histórico de saúde dela, que até então estava pulverizado em diferentes espaços. E agora, com a Rede Nacional de Dados em Saúde e as plataformas de disseminação, a gente passa a poder ter esses dados disponíveis para o paciente fazer o seu acompanhamento de saúde, né, o conjunto mínimo de dados, pelo menos. O SUS Digital Profissional, que é no contexto de atendimento, o profissional de saúde poder ter acesso a esse histórico de prontuário, né? Então, por exemplo, na hora da maternidade, essa paciente fez o pré-natal, como é que na hora do parto você vai ter acesso a esse histórico do pré-natal para poder fazer um parto mais seguro, um atendimento de melhor qualidade, né? Então, é isso que a gente está buscando construir, né? Sempre orientado à melhoria para o usuário. Aí são, então, as três plataformas, o meu SUS Digital, o SUS Digital Profissional, que é uma plataforma web, né? E o SUS Digital Gestor, que a gente está lançando agora, que aí já é um outro nível de agregação dos dados voltado para a tomada de decisão dos gestores, seja para políticas, acompanhamento de políticas públicas, para vigilância, para prevenção de emergências sanitárias e, eventualmente, mais para frente, o uso secundário de dados para pesquisa também, que é uma outra questão que está em construção. E nós vamos lançar também na semana que vem o International Patient Summary, que é essa possibilidade de um sumário de dados, que também é um padrão, atende o padrão FAIRE e é um modelo já internacionalmente validado, para que a continuidade do cuidado possa se dar também, eventualmente, num atendimento fora do país, né? A gente tem, a secretaria está dividida em três departamentos, né? O DataSUS, o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas e o Departamento de Saúde Digital e Inovação. Então, a gente tem uma série de iniciativas, a RIPSA, que é a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, é uma delas, onde a gente tem uma rede de pesquisadores e de instituições parceiras que fazem acompanhamento e monitoramento, gestão de indicadores de saúde para que possam orientar as políticas públicas, né? Então, hoje a gente tem ali 7 grupos, isso aí até já cresceu um pouco mais de 44 instituições parceiras que participam, e a gente, cada semestre, tem a entrega de um livro com os indicadores, isso também está disponível lá no site do Ministério, né? A sala de acompanhamento da gestão estratégica, né? Então, para as políticas prioritárias, a gente também produz uma série de painéis para o acompanhamento das políticas, e o departamento ele tem um processo de trabalho muito interessante, porque ele começa com fichas que estabelecem indicadores, depois, se nos sistemas nós vamos conseguir que os sistemas tragam os dados que a gente precisa para a construção desses indicadores, a própria metodologia de análise de inteligência analítica é testada, a gente já tem aplicado inteligência artificial nesse processo, e até a gente chegar numa automatização para que a gente possa ter o dado batível, digamos assim, né? Um dado de qualidade, com integridade, em tempo real, né? Porque isso é muito importante para a tomada de decisão em saúde, né? Então, aqui são exemplos, e a gente também, o TabWin, TabNet, ele foi modernizado também, e a gente tem usando uma série de recursos para que a gente possa ter dados, informações, né, bem ilustradas, assim, e isso possa ser motivo aí para as análises, para tomada de decisão, para conhecimento, né? Aqui o mapa
georreferenciado, localizando o exemplo de internações, aonde estão acontecendo as internações, então já ajuda a identificar um eventual surto, aonde que está acontecendo, né? São coisas que hoje, cada vez mais, depois da pandemia, se mostrou que é muito necessário, né? E já também o ID, né, que está cruzando, buscando esse cruzamento também com dados climáticos e com bancos de dados de diferentes origens, né? E trabalhando nessas análises. Também temos aí uma política de dados abertos, que a gente vem construindo e seguindo uma orientação que é do próprio governo, a telesaúde, que a gente vem também avançando na implementação. Agora estamos com um desenho específico para o programa, agora tem especialistas, que avança não só na estruturação dos núcleos, em centros nacionais para fazer o telediagnóstico, né? Mas também nas áreas mais vulneráveis, territórios indígenas, quilombolas, levando capacitação para as equipes de atenção primária para poder fazer o telediagnóstico com menos deslocamento, né? E poder reduzir o número de deslocamentos que são feitos, né? Aqui algumas ofertas nacionais que a gente tem colocadas, né? Teleoftalmologia, a telecardiologia e a dermatologia, né? Aqui um exemplo de monitoramento mostrando um grande impacto de redução de deslocamentos, 256 mil quilômetros economizados com 918 teleatendimentos que são integrados ao complexo regulador, que ajudam a organizar a fila por urgência e resolvem muitos problemas já por uma teleconsulta, por um telediagnóstico, né? Também esse desenho organizativo da telesaúde integrado à própria rede e que trabalha junto com o complexo regulador evita muitos deslocamentos e muitos até que se entre na fila de espera, né? Então aqui foram 103 mil lesões telediagnosticadas com dermatoscópio, teledermatoscópio e aí 42 mil lesões foram resolvidas com apoio, com suporte na própria atenção primária, sem precisar que o paciente precisasse entrasse numa fila, né? Então, a gente vem trabalhando com essa ideia da telesaúde integrada ao prontuário, à Rede Nacional de Dados em Saúde, e não simplesmente a telesaúde por si, né? E a ideia da gente poder fazer ajudar com a telesaúde, fazer a gestão da fila, retirar da fila quem não precisa estar, fazer um primeiro acolhimento, também resolver alguns processos que precisariam de um atendimento especializado pela teleconsulta, então, de forma matriciada, porque a gente possa responder também aos vazios assistenciais e à falta de todos os especialistas que a gente precisaria, né? Depois, um telemonitoramento, uma teleorientação para quem tem uma alta hospitalar e pode, às vezes, evitar uma reinternação se tiver uma boa orientação, né? E por aí vai, né? E agora tem especialistas, a gente começa no Meu SUS Digital, inicialmente não só no Meu SUS Digital, porque a gente precisa ampliar o uso dele ainda um pouco mais, assim, o número de downloads, né, para que a população toda esteja com acesso, então a gente ainda precisa combinar a comunicação através dele e através de alguns outros meios. Mas a ideia de uma notificação, por exemplo, quando o paciente vai entrar na fila para o atendimento para uma consulta especializada, ele recebe uma notificação de que a solicitação dele já foi recebida. Daí, quando a consulta ou o exame é marcado, ele recebe uma nova notificação já com endereço, todas as informações que ele precisa, e depois uma confirmação na véspera, e quando acaba o atendimento, que é feito por um bloco, né, que a gente chama oferta de cuidado integrado, não é o exame isolado, a consulta isolada, mas é o processo que ele precisa para fechar o diagnóstico. Isso tem um tempo para acontecer, para que o serviço receba por aquele atendimento. Então, ele vai receber por diagnóstico fechado, por diagnóstico feito, né? E aí, depois disso, o paciente recebe uma avaliação de satisfação para saber se ele ficou satisfeito com o atendimento.
E aqui vem, então, a ideia do laboratório Inova SUS Digital, que eu acho que é o que valeria a pena explorar mais com vocês. E a ideia de agosto a gente ter um seminário, abrir uma escuta maior com o setor, e que a gente possa, em seguida, abrir algumas chamadas para desafios de inovação que possam atender a todo esse movimento que a gente está fazendo. Também estamos participando do PIBIA, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, acompanhando a tramitação do projeto de lei de uma forma articulada, todo o governo. Temos algumas ações voltadas para trazer o próprio sistema educacional para o processo também. Então, aqui é um programa de bolsas de educação tutorial que envolve alunos, docentes, mas também profissionais do serviço, que passam a trabalhar de maneira integrada com o serviço em desafios relacionados à informação e saúde digital por projetos também. A gente vai levar esse desafio também para a rede de institutos federais de educação profissional e tecnológica do MEC, e eventualmente a gente seria muito interessante a gente poder trabalhar um pouco também nesses desafios com a vertical de saúde de vocês, né? Bom, era mais ou menos isso, e espero não ter me alongado demais e que, enfim, que eu trouxe de alguma maneira, contemple pelo menos parcialmente as expectativas, e se houver tempo ainda, a gente se coloca à disposição para uma conversa, para sugestões, esclarecimento de dúvidas, ou o que seja. Excelente, secretária. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ouvi-la aqui, conhecer um pouquinho mais, né, das iniciativas fantásticas que o Ministério vem fazendo, né, e de toda essa possibilidade de colaboração, secretária. Eu já queria dizer aqui, a senhora mencionou o índice, conte conosco para a gente compartilhar com as empresas, coletar mais informações, subsídios. Estamos aqui para colaborar, né? Alguns pontos que eu trouxe aqui também, o Inova SUS Digital, o laboratório, tanto o evento em agosto, conte conosco para ajudar, para indicar, para trazer as nossas empresas no desafio, para ajudar também a pôr a mão na massa, ajudar a construir esses desafios também na operacionalização. Acho que a nossa intenção é exatamente essa, mobilizar o ecossistema e colaborar aonde a gente puder, viu, secretária? Mas eu estou aqui como moderador, eu já vou parar também de falar, que a nossa intenção aqui também é trazer parte desse nosso ecossistema também para falar um pouquinho e trazer as percepções para. Não sei se a senhora pode continuar mais um pouquinho. E outro ponto, secretária, muita gente aqui está pedindo uma apresentação. Não sei se puder também colaborar com a gente, aí a gente compartilha também com os colegas, se for possível. A gente envia É, assim. não, perfeito. Muito obrigado. Então, eu vou passar aqui a palavra para alguns colegas. A gente tem alguns colegas do ecossistema para falarem rapidinho também, né? A ideia não é se delongar muito, talvez uns 3 minutos cada um, quatro. Então, eu queria passar para a Roberta Rúbia, que ela representa a Secretaria de Saúde de São Paulo e a Câmara Técnica de Saúde Digital do Corém de São Paulo. Então, com a palavra. Roberta, fica à vontade para trazer suas contribuições. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que não sei se ela está com um probleminha, então eu vou passando aqui para a segunda, como for, depois a gente volta para a Roberta, e eu já vou passar aqui para a nossa segunda colega, que é a Sônia Poloni, que ela é CEO da Associação Brasileira de CIOs e Gestores de TI na Saúde Pública e Privada. Com a palavra, Sônia. Sônia, eu vi por aqui. Boa tarde a todos, cumprimentar a secretária, Ministério, a todos que nos ouvem. Primeiro, parabenizar a secretária pela apresentação. A gente já teve juntas em outras agendas, secretária, a gente tem acompanhado de perto, com muito bons olhos aí o trabalho da CEDIGE, é, e certamente a gente defende uma maior cooperação, uma maior colaboração entre os atores aí do sistema, e quando eu digo atores,
Eu me refiro à academia, me refiro ao Estado, me refiro à iniciativa privada, às associações, que assim como a BCIS, são associações civil, né, que corroboram com a discussão aí sobre tecnologia na saúde, né? Temos várias co-irmãs, né? Temos a BCIS, temos a ANAP, é mais voltada para hospitais privados, temos a própria SBIS, do colega Lira, do Kia, que se eu não me engano vi por aqui também. Certamente esse aceno da CEDIG para com o mercado, abrindo, né, a possibilidade de uma cooperação, de uma colaboração, tem sido muito bem visto pelo mercado. Secretária, imagino eu que tenha tido feedbacks positivos nesse sentido. A gente se coloca à disposição, eu, em nome da ABCIS e toda a diretoria, nos colocamos à disposição para corroborar, seja na discussão sobre diretrizes técnicas, seja em função da experiência que a gente tem do outro lado, né, do lado do implementador, né, daquilo que está sendo discutido. É importante que se tenha um canal para coletar esse feedback e também sugestões, né? Sugestões, a gente discute muito aqui na BCIS a segurança da informação, o prontuário eletrônico, a experiência do paciente, quer dizer, tudo isso eu vi representado na apresentação da secretária. Então, queria parabenizar e cumprimentar a secretária, a todos que dispuseram a fazer um investimento de tempo para estar nessa agenda, que eu acho, parabenizar também a ABS pela iniciativa, muito bem vista também, contem conosco para apoiar no que se fizer necessário. Obrigada aí pela abertura, eu sigo aqui à disposição para qualquer questão mais pontual. Muito obrigado, Sônia. E você tocou num ponto que, inclusive, foi um dos objetos da nossa reunião também com a secretária, que é a cibersegurança, né? Que a gente vem atuando muito aqui na ABS, e esse é um tema extremamente importante, não só para esse setor de saúde, como para todos os setores, né? Muito bem trazido, Sônia. Muito obrigado. Inclusive, Andrei, a gente tem grupos de trabalho, a associação tem 13 anos, a gente mantém grupos de trabalho muito ativos, que produzem muito material, guidelines, manual de boas práticas, não só na parte de cibersegurança, mas interoperabilidade, que eu sei que é a fundação da casa, né? A gente brinca aqui que é a fundação da casa, a questão da interoperabilidade, que é uma pauta muito sensível também, que a gente tem visto cada vez mais sendo tratada com a seriedade que merece. Então, a gente tem vários grupos de trabalho aqui formados por gestores de tecnologia que atuam tanto em instituições de saúde pública quanto de instituições de saúde privada, e, via de regra, é quem atende a parte regulatória, né? Do sistema, que eles recebem a demanda e, quando envolve tecnologia, a parte sistêmica, eles acabam tendo que atender a parte regulatória, e a gente sabe que não demora, a RNDS vai se fazer valer e para todos, né? Para toda a estrutura de saúde do país, e vai ter que acontecer essa troca de dados. Enfim, então a gente tem acompanhado aí com muita atenção o trabalho da CEDIG, e certamente em algum momento a gente inevitavelmente teremos agendas aí comuns, né, como essa. Obrigada. Só para Sem dúvida. corroborar. Sem dúvida, muito obrigado. E dando sequência aqui também para os nossos colegas, aí depois eu volto para a senhora, secretária, se a senhora quiser também fazer algum comentário. Dando sequência aqui aos nossos colegas, eu queria passar para o professor Dr. Xiao Wen, né, que é especialista em telemedicina, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do MBA de Saúde Digital. Com a palavra, professor Xiao. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar a professora Externa pela brilhante liderança nesse processo, né? Desde 2007 eu já liderava a telesaúde, tá? Então, só para dizer que não é algo recente, uma das características dela é a alta resiliência e a alta continuidade numa estruturação.
Eu acho que ela entregou uma mensagem muito importante: construção de um ecossistema, não apenas módulos, mas um ecossistema que permita construir um tipo de saúde do futuro. E então eu acho que nós estamos avançando nisto. Naturalmente, não dá em pouco tempo cobrir todas as áreas. Então, está sendo coberto as áreas prioritárias. Futuramente, talvez nós vamos ter que trabalhar em telesaúde para o setor produtivo, telesaúde para a logística. Então, tem várias coisas que são oportunidades. Mas eu queria fazer algumas contribuições, principalmente para a BES, né? O que eu vejo é que a construção de software ele tem que ser visto como uma infraestrutura de inteligência, mas eu vejo hoje falta de padronização das interfaces intuitivas do usuário. Me lembro um pouco na fase quando foi criado os computadores, os microcomputadores, cada um inventava o seu tipo de conexão para impressora, para várias coisas. Eu acho que assim, para poder criar um ecossistema, o que seria interessante? Que a ABS estivesse trabalhando com o laboratório de Inova SUS, que a professora Ana Estela comentou, para criar um padrão mínimo de interface de usuário, segundo tipo de usuário, com mensagem padronizada, com objetivos padronizados. É assim que se cresceu, tanto que as caixas eletrônicas começaram a se padronizar, várias coisas se padronizaram. Isso ajudaria a construir um ecossistema muito melhor, tá? Então, talvez essa padronização de interface. A outra é criar uma biblioteca que pudesse ser compartilhado nesse laboratório de Inova SUS, que são rotinas que permitissem o interfaceamento de dispositivos de aferição para que pudesse ser incorporado dentro do sistema. Porque senão cada um vai criar o seu próprio e nós não temos o compartilhamento de recursos, né? Então, isso eu talvez colocaria. A outra, nós precisamos olhar para 2030, o aumento de idosos. E aí precisaria também desenvolver o interfaceamento para o usuário idoso, senão nós não vamos ter essa cobertura. Nós precisamos avançar numa cobertura para avançar na saúde dentro das casas e com um sistema de comunicação fácil, onde o profissional pode trabalhar, pode instruir adequadamente, né? E, naturalmente, eu acho que nós não podemos esquecer que ajudar o tempo do profissional ele é fundamental. Então, talvez IA, pelo menos para fazer audiotranscrição, para que o profissional de saúde não tenha que ficar bajulando teclado. Mas hoje o nosso problema da audiotranscrição é vazamento de dados. Então, talvez criar um núcleo central que todo mundo pudesse usar padronizado para fazer uma audiotranscrição e um resumo síntese de dados, né? Uma coisa que eu só queria, aí eu finalizo a minha fala, eu vejo muitas vezes se fala em teleconsulta, 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 mas muitas vezes é um pronto atendimento que se ocorre. Talvez numa interface de atendimento, o profissional que fez o atendimento deveria ter um quadro dizendo o que deve ser visto no próximo atendimento, porque senão fica algo isolado. Então, o que que acontece? Com uma padronização de ancoragem, aí facilitaria um pouco o que a professora Ana falou sobre cuidados integrados. Uma ocorrência anterior, ele migrado como uma alerta para próximo atendimento, onde o profissional já está de alerta. Eu preciso checar isso porque o meu colega anterior já indicou. Então, enfim, eu acho que a ABS deveria trabalhar ativamente no laboratório de Inova SUS, deveria criar alguns padrões e deveria entrar e se aprofundar nessa proposta que a professora Ana falou. Vamos construir um ecossistema, talvez mais do que saúde digital, um ecossistema de saúde do futuro. Tá? Desculpe ter metralhado rápido, mas só tinha poucos minutos. Obrigado.
Muito bom, professor. Excelentes contribuições, muito obrigado. Estamos tomando nota aqui, professor, sem dúvida, aqui para a gente poder colaborar, né, e impulsionar aqui a transformação digital da nossa saúde. Dando sequência aqui, só tem mais dois, secretário, aí eu volto a palavra para a senhora. Eu vou passar aqui para o Edgar Borges, Diniz Borges, que ele é diretor da LIS Brasil, que é a Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Sistema de Informação Laboratorial. Ele é gerente de negócios da SoftEasy e ele também é membro do nosso conselho aqui da ABS. Com a palavra, Edgar. Obrigado, Andriei. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Ana Estela. Meus parabéns aí para a doutora pela apresentação. Fico muito feliz de ver o avanço, né? Assim, a gente sabia que existiam alguns avanços, né? Mas com a apresentação que a doutora fez, deu para perceber que o trabalho está sendo bem intenso realmente aí no Ministério e na Secretaria que a doutora tá participando e realmente a gente vê aí que houve muito avanço, né? Parabenizar também a ABS pela iniciativa da Vertical de Saúde. Eu, enquanto conselheiro, né, da ABS, fui um dos fortes, uma das pessoas que sempre incentivou, né, essa criação dessa vertical, visto o tamanho do setor e visto o quão benéfico seria vários atores estarem aqui, como a gente conseguiu nessa reunião inaugural, né? Nós atuamos numa parte do ecossistema, mas a gente sabe que os problemas muitas vezes eles transcendem, né? E realmente a colaboração de um grupo e as mentes, né, que possam estar conversando a respeito dos desafios, elas sempre têm que ter como foco, obviamente, o paciente, né? E como o nosso colega Dr. Shaw mencionou, eu acho que ver o ecossistema que o Ministério está tentando criar, isso daí deixa a gente muito contente, né? Porque eu acho que todo fórum, todo congresso, toda conversa que a gente tem, a principal dor que a gente sente é justamente a fragmentação. Acho que a fragmentação do sistema ela é inevitável, né? Uma coisa que acontece há anos e é um sonho de que todo mundo que trabalha na área tem de que a gente tem aí uma forma fazer um ecossistema de saúde e ver isso sendo encabeçado pelo Ministério, a gente fica muito feliz, porque de fato qualquer iniciativa provinda de qualquer ente, de qualquer outro stakeholder, seria muito mais trabalhoso e difícil se eu posso estar sendo até um pouco leviano, é impossível, mas o Ministério encabeçando isso vão ter desafios. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, como por exemplo, a gente fala de interoperabilidade, né? Usando padrões internacionais, mas pela nossa experiência, levando para o lado da saúde, da medicina diagnóstica, mais especificamente laboratórios, a gente vê que em dado momento ali a tropicalização, né, dos problemas, você vê que às vezes você fica um pouco manco, né? E aí você precisa buscar alternativas que às vezes precisa ser discutida, né? Eu acho não que não há solução, mas ela precisa ser discutida, né? E o Inova SUS, eu acho que é uma ótima iniciativa. Eu acho que nós temos aqui dentro dos associados e também transcendendo aí os associados da ABS, como outras associações estão aqui, como os associados da própria Lis Brasil, né? Que são desenvolvedores de sistemas de informação laboratorial, que podem contribuir, né? Em dado momento, seja uma parte do ecossistema. Então, acredito que falando em nome da Lis Brasil, a gente fica muito feliz e também à disposição. Creio que
né, todas as associações aqui, elas contêm GTs, né? A ABS tem GT, nós temos GT, todo mundo tem GT. Mas o fato da ABS talvez liderar ali um grupo, né, uma vertical, onde a gente possa condensar todas essas experiências e esses conhecimentos e junto com o Ministério sentar e conversar, onde a gente tenha esse espaço, né, de talvez ter uma forma de participação no Inova, desculpa, Inova SUS, né? Isso seria muito salutar. Então a gente fica muito feliz e também à disposição aí do Ministério. E, enfim, não vou me alongar, então agradeço a todos aí, doutora. Parabéns novamente pela apresentação, Andrei. Obrigado, Edgar. E por último, aqui desses nossos comentários, secretário, eu queria deixar aqui o nosso já amigo, conselheiro, né, e já conhecido, o Daniel Anenberg, que, para quem não conhece, foi vereador, foi secretário de Tecnologia do Estado de São Paulo, presidente do Detran, criou o Poupa Tempo, enfim, não vou me delongar muito aqui com a palavra, Daniel. Bom, boa tarde a todos e todas. Parabéns pela apresentação, secretária, muito boa. Mostra o tremendo trabalho que você e a sua equipe estão fazendo no Ministério. E parabéns para a ABES por estar realizando esse evento e a Vertical de Saúde. É muito rápido, na verdade, são dois comentários. Um é sobre a questão do letramento digital, que eu sou meio obsessivo com essa questão, e da inclusão digital da linguagem simples. Eu acho que a rede que a saúde tem nacionalmente é tremenda. Se a gente conseguisse usar essa rede, principalmente para fazer com que cada vez mais boa parte da população que não só não tem acesso, mas tem dificuldade em usar a tecnologia, pudesse ser letrada digitalmente, inclusive em postos de saúde, em locais de fácil acesso, eu acho que seria um tremendo gol, não só do governo, mas do Brasil, tá certo? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa sempre estar muito preocupado, é como fazer o letramento digital de boa parte da nossa população. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui, não só o Andriei, o Marcelo Almeida, o Rodolfo, eu, nós participamos lá do Conselhão, né, da Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital do Conselhão. E foi muito interessante que, nos últimos tempos, nessa parceria, setor público, setor privado, universidades, se constelou aí um tremendo plano Brasil Digital 2030 mais. Eu acho que isso foi importantíssimo para mostrar a sinergia que o poder público e a iniciativa privada juntos podem levar a ter um plano que seja um plano, inclusive, para ultrapassar o governo e que vá adiante, seja um plano de Estado, um plano Brasil, né? Eu acho que seria muito importante que a gente pudesse ter em mente a possibilidade de ter as verticais desse plano, e a saúde, com certeza, é uma das mais importantes. Acho que a sinergia da área pública, da área privada, pensar num plano saúde digital, Brasil Digital 2030 a mais, seria muito importante para que a gente pudesse todos estar indo na mesma direção. Eu sei que a sua preocupação é parecida com isso, mas é muito importante que a gente tenha mais eventos como esse, justamente para que a gente possa ir pensando em planos desse tipo. Mas parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente, Daniel. E bem lembrado, né? Bem lembrado, letramento, a necessidade de um projeto de nação. Secretário, isso que a gente tem trabalhado e trabalhado na instância do Conselhão é a urgência de um projeto de nação para esse país. Aqui a gente está discutindo o projeto de transformação digital, né? Que vocês têm feito, que na nossa opinião, na minha leitura, é um projeto de Estado, né? Que transcende os governos, que é fazer a transformação digital na saúde, tudo bem mirando ali um desenvolvimento da cadeia, uma soberania digital, mas a gente tem chamado a atenção, né, de outros ministérios, do governo, da necessidade de um projeto de nação de longo prazo, olhando, né, e fico feliz de ver o governo voltando a discutir projeto, planejamento, isso é muito importante. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu volto a palavra aqui agora para a secretária. Secretária, a gente tem uma pergunta do Rodolfo, que é vice-presidente do nosso conselho
de administração aqui da ABS, e ele faz uma pergunta interessante, se existe ou tem a previsão de ter um órgão similar ao que é o Comitê Gestor do E-Social para a área da saúde, né? Não sei se vocês vão ter conhecimento, ali no E-Social tem o layout do E-Social, e esse comitê gestor, as empresas que fazem o layout, né, dos softwares, elas participam com o governo, tem uma interação, até na discussão da própria interoperabilidade. Eu não sei se teria a previsão disso, né, dentro do Ministério. Eu imagino que é algo muito mais amplo. Mas, enfim, volto a palavra para a senhora. Fique à vontade para comentar o que os colegas trouxeram, ou trazer outros elementos, né, à Perfeito. disposição. Olha, muito feliz aqui de estar com vocês, de ouvir um pouquinho. Eu sei que teria muito mais para ouvir e espero que que essa seja uma primeira oportunidade, que a gente possa ter outras em que eu não nem fale, que eu fique só ouvindo. E eu vou tocar muito rapidamente, porque eu acho que vocês trouxeram mais colocações e, que interagem com o que a gente apresentou do que propriamente perguntas. A pergunta do e-social, eu até depois quero estudar um pouquinho melhor como é que é o modelo deles. A gente gostaria sim de começar a ter. A ideia do laboratório é um pouco essa. Não é só abrir chamadas, mas é um espaço onde a gente possa interagir mais, onde a gente possa discutir um pouco mais com vocês e estar sempre, vamos dizer, com os vasos comunicantes com o setor, ouvindo as tendências, ouvindo também os desafios que vocês estão enfrentando, para a gente ver como é que a gente cria sinergias para caminhar juntos, né? Porque temos um interesse comum. É claro que podemos ter focos diferentes, modelos de negócio que são próprios dos propósitos do setor privado e do setor tecnológico versus o setor de governo ou da saúde que tem, claro, seus propósitos, mas certamente tem coisas em comum para a gente desenvolver nesse caminho, né, que convergem e a gente buscar esses pontos de convergência para trabalhar juntos, eu acho que pode ser muito proveitoso para os dois lados, né? É, a Roberta Rubia, eu conheço ela, a gente sempre está sempre, ela, junto com a Cristina Balestrin, trabalha bastante os aspectos da Secretaria Estadual, a gente tem interagido e eles têm feito um trabalho muito bom, muito interessante, né? Professor Shaw, é sempre uma satisfação grande ouvi-lo, ele sempre, para mim, desde que a gente começou a trabalhar com esse tema, ele foi sempre uma inspiração, sempre foi pioneiro e tem um olhar inovador e que transita bem pelo público, pelo privado e sempre inovando também, né? É, a questão também trazida pelo Dr. Edgar, né? Sobre. Então, a gente está justamente trabalhando nesse processo de tentar romper com a fragmentação dos sistemas, quando a RNDS é esse esforço, né? Nós não vamos conseguir integrar, mas se a gente puder interoperar, e a ideia é um diálogo mais próximo e uma interação também com o setor privado, preservados os, os princípios, né, de não compartilhamento de dados, enfim, de uma série de coisas que a gente precisa observar ou estar trabalhando sempre no interesse da saúde do usuário, e dentro disso acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer em comum, né? Sônia, obrigada por eu me lembro, a gente já interagiu, acho que até entrevistas, e a gente tem se encontrado nos eventos, e obrigada pela interlocução e por a gente poder estar se acompanhando mutuamente, né? E, Daniel, você não é à toa, você tem toda a razão. Essa questão do letramento digital, ela é crucial em vários níveis, em várias camadas, desde o usuário, do profissional, do próprio gestor, de todos nós que, de alguma forma, corremos atrás, porque a inovação tecnológica hoje ela tem um ritmo que nos põe sempre em defasagem também, vários sentidos, né? Tem uma experiência muito interessante que a gente está tentando desenvolver. Fizemos isso com a caderneta da criança e foi ainda mais forte com a caderneta do adolescente, que deve sair em breve,
que é a gente trabalhar na lógica da cocriação. Então, a gente vem trabalhando, desenvolvendo assim oficinas. Nas oficinas, a dos adolescentes, a gente fez algumas virtuais, até culminar com uma nacional presencial, que vieram 40, 50 adolescentes de várias partes do país e com a diversidade colocada. Então, tinha jovens trans, tinha jovem cadeirante, tinha jovem surdo, tinha uma multiplicidade para pensar a caderneta juntos. E, nossa, foi uma experiência, assim, transformadora para a gente, sabe? Fantástica. Então, eu acho que muito, assim como eu acho que a gente tem que trabalhar com vocês, a gente tem que trabalhar junto com o usuário, ouvir, escutar, criar junto, né? Acho que esse talvez seja o segredo para que aquilo seja significativo, tenha valor, tenha pertencimento, porque às vezes a gente está imaginando uma coisa, mas não é aquilo que eles mais precisam, né? E que cada um precisa. E a gente se surpreende muito quando a gente abre essa escuta, né? Esse é um exemplo, mas eu acho que tem muito a avançar nesse sentido, e certamente a tua experiência poderia contribuir muito com a gente também nesse sentido, né? Bom, eu acho que Andrei. O Andrei, eu acho que eu te encontrei. Onde é que foi que eu te vi? Ah, te vi na audiência pública, uma das audiências públicas que está discutindo a inteligência artificial também, né? Que é um outro aspecto que uma hora a gente pode, de repente, fazer uma discussão mais direcionada, porque eu acho que está aí, né? E é um aspecto que nos desafia muito e com o qual a gente vai ter que lidar, né? Tá tendo que lidar, né? Então, a gente pensar juntos, eu acho que pode ser bem interessante. Eu acho que para hoje, eu acho que seria isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar, e eu deixaria como sugestão que, por meio da BES, a gente pudesse ficar em contato com esse público, que por meio do Andrés, possam trazer sugestões nesse meio tempo, até esse seminário que a gente quer fazer em agosto. A gente pode combinar algumas próximas reuniões virtuais temáticas, mais de conversa mesmo, nesse caminho, nesse meio tempo, né? Em que a gente traga algumas questões e, de repente, vocês tragam outras também. Excelente, secretária. E a senhora mencionou a questão da inteligência artificial. A gente tem um grupo de trabalho de inteligência artificial aqui. Contem conosco também se, durante toda essa jornada, vocês precisarem fazer um debate sobre melhores práticas de adoção e governança de inteligência artificial responsável. Eu acho que a gente também fica a oferta aqui, tanto cibersegurança quanto, né, inteligência artificial. Acho que a gente pode sim, bem lembrado, viu, secretário? A gente pode colaborar. É, e eu queria trazer aqui, eu não sei como é que a senhora está de tempo, secretária, precisa sair já? Consigo mais uns 10 minutos. Ah, então tá bom. Tem algumas perguntas aqui, e eu também queria passar a palavra para a nossa diretora de Fomento e Inovação, que tem organizado os nossos verticais de negócio, que é a Jamile Sabatini. Mas eu vou trazer aqui também algumas perguntas dos colegas. A gente está com 102 participantes, né, e veio bastante coisa aqui, secretária. Uma delas é a pergunta sobre interoperabilidade, se vai também envolver organizações privadas e startups para uma via de agregação de informações. Essa é uma pergunta da Cristiane Gil, muito obrigado. Né? O Edgar pergunta se no cronograma da RNDS, se já tem as primeiras frentes, enfim, que já possam estar conectadas, alguns prazos, né? Se já tem isso. Deixa eu ver aqui também. Bom, também não vou trazer muito mais perguntas, eu vou passar aqui para a Jamile, e aí para também Tá, dar mais um tempinho para a senhora tá comentar. ótimo. Com a palavra, Jamile. Obrigada, Andrei. Pessoal, é um prazer estar aqui, né? E muito feliz com o nosso lançamento da Vertical de Saúde. E secretária, muito obrigada, né, pela sua presença e deixar a ABS muito à disposição, realmente, assim, para a gente construir junto. A ABS está com uma nova área que é de regionalização, então a gente também está com o desafio de trabalhar os municípios. A gente está conversando com o Tesouro Nacional,
por meio de algumas portarias que a gente vai poder trabalhar cada município. Então, assim, conte conosco, que também faz parte do nosso desafio e eu acho que junto a gente vai mais longe. Sim, Então, é isso. Obrigada. perfeito. Andrei, só uma coisa, desculpa a minha, mas das perguntas, uma é sobre a RNDS, a outra me escapou. Sobre se na interoperabilidade se existe a previsão também de organizações privadas e Ah, startups sim, agregarem os dados. certamente. Certamente. A gente precisa disso, porque a gente tem muitos, por exemplo, hospitais, unidades de saúde, municípios, estados que trabalham com sistemas proprietários que não os sistemas do SUS, né? E o usuário é o mesmo, o interesse tem que ser o do usuário. Então, isso já foi uma coisa que a gente começou trabalhar com a questão dos complexos reguladores dos estados. A gente interoperou primeiro aqueles que já estavam usando os sistemas que são do SUS, né, o CISREG, o ESUS regulação, mas em seguida a gente fez uma oficina com um processo supervisionado e integrou os estados, mesmo aqueles que estavam trabalhando com sistemas proprietários, e para isso trouxemos também as empresas que trabalham com esses sistemas, né? Então, a ideia, sim, é a gente. Agora tem a questão do prontuário hospitalar, do prontuário da atenção primária, e a própria interoperabilidade. Então, a ordem e o cronograma, ela atende um pouco às nossas necessidades das políticas prioritárias, o que está na hora da gente, o que é a bola da vez e que a gente precisa interoperar. E aí a gente está indo um pouco por esse caminho, né? Então, por exemplo, no Mais Especialistas agora são os complexos reguladores, mas a questão da atenção hospitalar também nós estamos agora, vamos precisar chegar mais forte, né? E assim a gente vai caminhando. Então, o cronograma é mais ou menos dentro desse aspecto, né? Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também está aberto a olhar para, vamos dizer, um espaço de prospecção. A ideia do laboratório é um espaço não só prático, operacional, mas de prospecção, de poder enxergar mais longe, poder observar as tendências do mercado, no que o mercado está inovando, o que eventualmente pode ser estudado como proposta de incorporação no SUS, enfim, né? Muito bom, secretária. Muito bom. Bom, a gente já está aqui chegando ao final da nossa conversa, né, da nossa primeira reunião inaugural, né, da nossa vertical de negócios em saúde. Foi um grande prazer recebê-la, secretária, receber os colegas aqui também, né, que participam do nosso ecossistema. E a intenção é essa, secretária, é a gente colaborar com o setor público e o setor privado também, né? Eu acho que esse é um ponto importante dizer. A nossa vertical de saúde, ela não se esgota ao setor público. A gente quer muito colaborar, mas a gente também vai colaborar, né? A ideia é também Ótimo. avançar até nessa ideia de integração, né? Setor público, setor privado, aonde a gente puder estender aqui, ampliar o nosso ecossistema, né? Para a gente conseguir dar a nossa contribuição, vamos fazê-lo. Então, eu queria aqui agradecer muito, dar os parabéns para a Valéria, para a Jamile e todo o time que ajudaram, né, ajudou a estruturar, tem ajudado a pôr de pé a vertical de negócio. Secretário, agradecer aos Legal. nossos colaboradores aqui, né, ao Daniel, Marcelo, aos nossos empresários. A gente tem um núcleo de empresários muito ativo aqui, secretária, de ex-presidentes, diretores da ABS, que estão sempre colaborando, né? O Rodolfo Fischer, que é vice-presidente do nosso conselho, o Paulo Roque, empresário que era o presidente da ABS, agora é o presidente do conselho também, né? E vários outros que estão aqui acompanhando e que ajudam a construir a nossa associação, né? Além dos nossos associados, né? Que participam no dia a dia, a gente tem aqueles que se dedica um pouquinho mais e que eles botam o sangue, o coração aqui, que faz pulsar a nossa associação. Secretária, muito Legal. obrigado mais uma Obrigada. vez, e boa semana,
boa sorte aqui. A Obrigada. gente está muito animado com a nossa parceria. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Parabéns a vocês também. Seguimos em contato. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado, parabéns.